ideia para começar a criar conteúdo voltado para as resenhas e para as entrevistas que acontecem aqui no canal. E aí é um teste. Vamos ver também o que vocês vão achar e também como é que vai ser esse processo. Vai ser da seguinte forma: eu vou mesclar as entrevistas e as resenhas em um só vídeo para ficar uma coisa mais completa e também mais dinâmica. E eu acho que pode ser que funcione, né? Vamos lá. E para começar, vai ser esse livro, A Melhor Surpresa, da Stephanie Nunes. Eu vou fazer uma entrevista com ela e eu decidi fazer um diário de leitura, né, conforme eu for avançando aqui dentro dos capítulos. Pelo que eu olhei aqui no Kindle, são 6 horas de leitura no total. Vou começar hoje, quero terminar ele em 3 dias. Então, se eu ler pelo menos 2 horas por dia, já tá show de bola. Boatos que, assim, 18 mais, pelo que eu li aqui no comecinho do livro. Tem algumas cenas que também são um pouquinho hots. E algumas coisas também relacionadas a gatilhos, mas vamos ver, eu vou ler e vou entender aqui e vou compartilhando com você conforme eu vou tendo as impressões e as sensações. A Melhor Surpresa, ela levou mais de um ano para ser escrita. Em outubro de 2024, eu fiz um passeio para Cotswolds, que foi a primeira vez que eu fui visitar, e assim, lá é um encanto, né? Aquelas vilas, assim, parece que realmente você está pisando dentro de um livro. E aí lá, eu tive uma ideia, assim, eu falei, nossa, seria legal ambientar uma história aqui. Estou em 25% da leitura de A Melhor Surpresa e vamos lá, as primeiras impressões, as primeiras tentativas de não dar um spoiler também, mas eu acho que até o momento de onde eu cheguei tá tranquilo. E é o seguinte, aqui a gente vai conhecer a Wiley. Mentira, a Willow. Espero não estar pronunciando errado o nome da nossa querida personagem. E ela decide passar 5 semanas longe de onde ela mora, que é em Londres, para uma ilha, um vilarejo, assim, uma coisa mais tranquila. Ela decide que quer estar nesse lugar porque ela quer se desconectar um pouco, né, tanto das redes sociais, mas também tem algum segredo aqui que tá permeando, a gente desconfia sobre algo que aconteceu na vida dela que fez ela querer mudar os ares por 5 semanas, mas ainda não tá muito claro. A gente tem alguns vestígios do que pode ter acontecido envolvendo a família dela e envolvendo também um relacionamento que pelo jeito não acabou muito bem. Ela tem uma irmã, a Amanda, e ela tá sempre pedindo conselhos pra essa irmã, que tá se comunicando com ela, tá sempre conversando com ela por chamada de vídeo e tal. E ela compartilha os sentimentos, as sensações do que ela tá tendo dentro desse vilarejo. Só que o livro começa da seguinte forma: ela tá chegando num lugar, porque ela alugou um chalé nesse vilarejo que ela foi passar esse tempo, e ela descobre que o chalé em que ela vai alugar tem outra pessoa também. No começo eu achei que era tipo o mesmo lugar, tipo como se fosse o mesmo chalé, mas tem um chalé em cima e tem o chalé de baixo, que é onde ela alugou. Só que tá muito frio lá, tá tipo 2 graus. E quando ela entra, né, quando ela descobre o lugar, consegue chegar lá, ela também descobre que tem um cara morando ali, o Jake. E assim, se não fosse um romance, a gente não sabe que é um romance, eu acharia muito suspeito toda a situação, porque ele tá morando ali e ninguém informou isso pra ela, de que ele mora no chalé de cima há pelo menos 2 anos. E, tipo assim, ela entra em contato com o proprietário do lugar que alugou pra ela e ele fala: não, é isso mesmo, ele vive lá e tal. E ela fica tipo: seria interessante ter essa informação antes de eu alugar o chalé, né? Beleza. Quando ela se depara com o Jake na porta de entrada do chalé, ele fala pra ela, tipo assim: não, mas não é possível que você tá alugando aqui, porque eu moro aqui. E aí ela fica tipo, não, mas olha aqui, aluguei, tá alugado aqui, ó, eu aluguei por essa quantidade de dias, não importa. Enfim, vai vendo as coisas, ele entra em contato também com o proprietário e eles entendem que houve um mal-entendido. Só que quando ela entra no chalé, o aquecedor do lugar está quebrado. E não tem como ela ficar ali porque é muito frio. E se ela ficar lá, ela vai, tipo, morrer de frio, né? Literalmente. E aí, nesse momento, o Jake, ele chega e ela sempre descreve ele como alguém muito bonito, gostosão, sedutor e tal, mas muito sério e parece estar muito puto da vida com a situação. Mas ele vem com a total falta de carisma dele e fala pra ela, tipo assim: cara, não vou deixar você aqui nesse lugar frio, eu não quero ter que depor
na polícia, né, se acontecer alguma coisa com você, então bora lá pra minha casa, lá tem espaço, né? Aí você já fica tipo assim, se isso fosse um suspense, a gente estaria, tipo assim, tensa, tipo, miga, sai correndo. E ela sobe, vai pra casa dele lá, e fica lá, eles ficam tentando resolver a situação, mas aí já é tarde, já é de noite, e ele fala pra ela, fica aí no meu sofá, amanhã eu resolvo esse rolê, porque ele estava encarregado de ter arrumado esse problema do aquecedor lá embaixo, que o próprio proprietário pediu pra ele fazer. Mas ele, tipo, meio que ignorou isso e também não sabia que ia vir alguém, então, tipo assim, tá quebrado lá embaixo, ele não resolveu o BO, então ele falou, cara, fica aí no meu sofá e é nóis. Aí fica aquele negócio, né? Ela falando dele, o quanto ele é atraente, mas o quanto ele também é meio rude, assim. Aí ele faz um lanche pra ela lá e tal. Mas esse livro também tem a perspectiva dos dois. Então a gente vai entender também o que tá se passando na cabeça do Jake. E ele aparentemente também se sentiu atraído por ela. Ele fala do perfume dela, fala como ela é bonita também. Mas o Jake, ele mora ali sozinho e não é por acaso. Ele também tem uma história e do porquê que ele tá morando ali. E o que ele joga pra gente é que aconteceu também um acidente na vida dele, porque ela deixa escapar que ela tá vivendo um luto. E que por isso que ela decidiu mudar os ares um pouco e se distrair. E ele meio que se compadece, assim, com o sentimento dela, ela percebe isso. Então, um dos motivos também dele estar isolado é que ele também vivenciou algum tipo de luto. Eu acho que esse luto eu não vou falar. Eu já sei o que aconteceu, porque eu cheguei no momento do livro que já tá falando, mas eu não vou esclarecer isso aqui. Quem quiser que leia e descubra. A avó dele mora também nesse mesmo vilarejo. E a gente também vai descobrir que tem uma relação diferente aí em questão da família. E aí, a gente vai descobrir também que a avó dele meio que tá tramando pra que ela fique no mesmo chalé que ele. E ela vai armando toda uma situação pra que a Wiley... Eu acho que eu já errei o nome dela de novo. Enfim, pra que ela realmente fique morando na mesma casa que ele, para eles terem uma relação, uma troca e tal. E eles vão convivendo. E acontece que, como ele tá encarregado de fazer a troca do equipamento lá, do aquecedor, ele precisa de uma peça. Quando ele vai na loja, na cidade em questão, ele descobre que a peça foi comprada. A última peça foi comprada pela avó dele, ou seja, ele vai ter que viajar para uma cidade que é a 3 horas do vilarejo só para conseguir comprar esse item que falta para ele consertar o aquecedor. Rolês, hein? Rolês. Eles vão se envolvendo nesse meio tempo, então a introdução que eu tive até o momento é essa. E, pelo jeito, as emoções, a tensão ali, se é que vocês me entendem, que é aquela tensão que a gente tá falando, ela persiste. E eu tô num momento em que essa tensão, ela foi no ápice agora, e eu não sei o que vai acontecer. Tem uma cena que no livro em que a Willow tem um ataque de ansiedade no gelo. E aí, no fim daquele ano, no fim de 2024, tem um rink perto de casa. Então, eu fui até aquele rink porque eu nunca tinha patinado, e aí eu fui toda feliz. Isso aconteceu comigo mesmo, né? Aquele ataque de ansiedade foi algo que eu vivi. E aí, foi muito ruim. Foi uma das piores experiências, assim. Mas depois eu pensei assim, isso vai entrar na história. E aí, coisas assim foram, e eu falei assim, essa história, ela vai ser sobre desacelerar. Eu tava passando por esse processo também, sabe? Da gente se sentir meio. É bem millennial, né? A história, bem assim, das crises, do excesso de informação, de tudo que a gente tem. E dos problemas também, né? Luto e tudo que acaba batendo naturalmente, independente da geração. E aí eu pensei, eu falei. Eu acho que a história precisa de tempo, porque tinha algumas peças que elas não estavam encaixadas. Aí eu cumpri meu cronograma. Quando chegou no final do ano, eu falei assim, não, agora tá na hora de escrever. Eu já sabia como o Jake seria também, que ele passou por um trauma diferente do dela, né? Eu não gosto de medir dor, eu acho que dor é dor, mas ele passou por um trauma diferente do dela. E aí eu falei assim, acho que agora vai. E aí quando realmente eu comecei, daí a história fluiu e eu consegui escrever assim, num fluxo. Então, demorou. Foi um ano e pouco, desde a ideia, né, até o lançamento. E eu até fiquei tensa, porque ela é uma história com um ritmo um pouquinho mais desacelerado, ela é introspectiva, né? Tem alguns momentos em que. Mas eu gostei, eu acho que ela precisava desse tempo, sabe, pra nascer. A minha voz está esquisita porque aparentemente estou ficando gripada. Aparentemente, trabalhar demais acaba derrubando o nosso corpo mesmo, não é verdade? Olha só quem diria, né? Estou lendo A Melhor Surpresa. Ontem eu parei em 35%, eu acho. Eu acabei dormindo no meio do rolê, porque, sim,
Eu tô muito cansada. Cheguei no primeiro hot do livro. E sim, gente, é descritivo, vai ter palavras que talvez algumas pessoas não gostem. Então, assim, se você não é um fã de hot, já fique sabendo. Temos um hot ali e provavelmente teremos mais, porque de acordo com o que eu observei desse primeiro momento aí entre o casal, coisas ainda vão acontecer, viu? Porque foi só uma introduçãozinha ali, foi só um temperinho pra gente sentir o que tá vindo por aí. E eu tô no momento do livro que eu acho que não dá pra ficar falando muito mais sobre o que tá acontecendo, porque já vou trazer spoilers. Ontem, inclusive, eu li uma informação sobre a família do Jake, que até então não tinha sido apresentada de forma tão clara. E agora eu tô começando a encaixar algumas peças e isso tá sendo interessante para a experiência de leitura, até para entender melhor do porquê ele tomou algumas decisões, do porquê ele tá há 2 anos ali isolado naquela casa. O que eu posso dizer até o momento é que eles meio que estão se entendendo ali, né? As coisas estão começando a rolar, só que há um questionamento sobre o que faremos agora depois de termos esse primeiro contato, né? Esse primeiro hot aí que aconteceu em 30% do livro. Eu tô começando a curtir mais a leitura agora, porque tá entrando numa parte mais de entender os porquês e reações dos dois, da vida dos dois personagens que estão ali sendo nos apresentados, né? E isso vai criando uma conexão melhor entre a história, porque o começo é mais aquele temperinho adolescente, aquele sentimento da atração, do será que o outro ali tá sentindo, mas a gente começa a entrar naquelas camadas mais profundas do sentir deles, e isso vai transformando a forma que começamos a enxergar os personagens também como seres humanos. E eu posso dizer também que essa é uma leitura muito fácil. Não porque é superficial, mas é porque é tipo assim, você quer sair da sua ressaca literária? É isso. Você vai ler, você vai conseguir entender claramente tudo que tá se passando ali, porque é uma leitura pra você descansar, uma leitura pra você imaginar. É um romance que vai dar um quentinho no coração, mas que também vai fazer a gente pensar, porque vai tratar de temáticas que aparentemente são mais delicadas. Algumas coisas eu acho que acontecem durante o processo que elas são meio místicas até, sabe? Porque eu lembro que quando eu tive a ideia, quando eu olhei assim para a vila, né, para onde eu tava, que é Burton on the Water, a cidade. E aí eu tive a ideia, eu tava bem do lado de um salgueiro. Só que eu não sabia, eu não entendo de árvores, então eu não sabia que era salgueiro, era aquele, minha mãe chama de chorão, né? E aí ele tava com folhas ainda, e eu tava ali, eu falei assim, nossa, que árvore bonita, tal, e aí eu sabia que a protagonista se chamava Willow e eu não liguei à tradução. Eu não liguei. E quando eu estava escrevendo, eu falei assim, nossa, tem aquela árvore, vou pesquisar. E aí, na hora que eu pesquisei, eu vi que era um Willow. Eu falei, ótimo. Porque alguma coisa, porque o nome do Jake eu mudei. Eu acho que eu mudei umas 2 ou 3 vezes até chegar aí, tipo, ele vai se chamar Jake. E a Willow ficou. Era Willow e enfim. E aí eu falei assim, ah, entendi, tá, beleza. Eu já tô até acostumada, né? Depois de 5 anos escrevendo, eu falei assim, algumas coisas vêm assim. E aí eu sempre pesquiso o significado de coisas, de alguma coisa muito importante na história. E aí eu descobri que o significado do Salgueiro é recomeço, que acabou sendo o tema, né, que envolve a história inteira, tanto para ele como para ela. Eu falei assim, nossa. Então, acredito que até parte do tempo que levou, né, é porque todas essas peças precisavam encaixar. E eu gosto muito, eu acho que o tema é muito importante na história. Ele é em cima do que a gente vai desenvolver, né, a jornada dos personagens. E eu gosto porque é um recomeço assim que parece simples, né, se a gente for pensar. Ela fez uma resolução de ano novo, mas foi muito significativo para ela. Às vezes eu penso assim no salgueiro que ela estava do lado dele e ela pensava, ele vai florescer, porque no inverno realmente, né, essas árvores elas ficam mais sequinhas. E aí na hora que você vê, ela já está cheia de folha de novo, né? As estações aqui funcionam assim. Então às vezes são coisas sutis, mas são coisas que têm esse peso. Então eu acho que tudo se encaixou na história bem certinho, até o fato de eu ter colocado no inverno, que também foi uma coisa que me veio assim, falei assim, não, acho que fica bom ser no inverno, uma resolução de ano novo e tal. E aí depois, na hora que acaba, a história já é primavera, e aí, sabe, meio que termina o ciclo. Então, eu acho que. Eu acho bonito quando essas coisas se encaixam. Assim, não é toda história que acontece, mas nessa aconteceu. Eu cheguei numa parte da história já que tá bem avançado, já não vou compartilhar
nada que tenha relação com a história, mas eu posso dizer que surpresas vão aparecer, coisas que a gente não imagina vão surgir no meio do caminho aí. Essa história, ela já vai... Desde o começo, vocês já vão perceber que a autora, ela especifica, né, que tem alguns alertas pra gente prestar atenção. Mas a história é uma história muito leve. Então, apesar de trazer os traumas de cada um, a vivência de cada um, que cada um passou na própria vida, a questão do luto de ambas as partes, que vocês vão entender conforme vocês vão lendo, a relação de relacionamento mesmo que eles constroem, principalmente a Willow, que ela teve uma questão com o relacionamento antigo dela, e como isso ainda vem à tona em alguns momentos para ela. Essa parte de ressignificar e reconectar aquilo que é possível que eles mudem, isso faz toda a diferença durante a história, porque ela dá um quentinho, um acalento no coração. No momento, eu tô praticamente já terminando a história, eu já consigo visualizar mais ou menos o que tá pra acontecer aí no rolê. Mas a sessão da tarde, ela chega, ela dá um acalento, ela faz a gente se sentir bem. E eu acho que é essa a proposta principal da autora, da Stephanie Nunes. Então eu queria saber como é que foi pra você desenvolver essas cenas, né? Se tem aquela, eu vou usar essa palavra, será que eu vou descrever isso? Se tem essa relutância ou se foi uma coisa muito natural pra você? Hoje, pra mim, já é natural. Porque no começo eu era mais relutante, aí depois eu tive uma fase que eu me soltei mais, aí depois você pega e fala assim, não, essa história ela pede um pouco mais de sutileza. Hoje pra mim é bem natural. Eu gosto, confesso. Eu leio muitos livros que não tem, eu não tenho problema nenhum com autores que escolhem portas fechadas, mas eu gosto quando a porta é aberta, né? E eu posso espiar, assim, eu gosto. E a Willow e o Jake, eu acho que a parte da conexão deles, né? Eles não são slow burn, de jeito nenhum, porque assim, logo no fim do primeiro ato, né, a coisa já tá. Mas mesmo assim, eu acho que rola essa atração, e aí o amor ele vai sendo desenvolvido conforme, né, eles. Então eu gosto dessa dinâmica, sabe? Eu acho que combinou muito com eles, principalmente porque eu acho que os dois estão numa fase da vida que eles são tão sinceros que eu acho que eles nem esconderiam, sabe? Tipo assim, esse desejo que eles estavam um com o outro. Então, na hora de escrever, eu tento sentir o que vai ser, né? Como que vai ser o perfil de cada um? Vai ser mais tímido? Vai ser algo mais... Eu gosto da química dos dois. Eu acho que funciona. Acho que o Jake ele tem um ladinho ali danado. E ao mesmo tempo ele tem aquele jeitão dele, né? Que ele parece grosseiro à primeira impressão e depois a gente vai descobrindo que ele foi uma surpresa pra mim também. Eu achei que ele fosse ser o Grumpy. E no fim eu falei assim, nossa, ele não é. E aí eu respeito, porque às vezes os personagens que mandam e eu vou seguindo a coisa. Então eu acho que isso também influencia na cena hot. Eu terminei de ler já, eu acabei não gravando quando eu concluí a leitura, então eu fiz primeiro a entrevista e estou gravando isso depois de fazer a entrevista. Parece até o nome de um livro, a entrevista. Foi um livro que eu tava precisando, eu acho que eu tava meio que numa ressaca literária, principalmente por estar trabalhando bastante e não ter parado pra conseguir ler direito. E aí, enfim, eu peguei esse livro, porque já era de um trabalho mesmo, tanto que para entrevistar a autora. Então eu fiz a entrevista com ela, já tinha terminado a leitura e agora tô conseguindo vir trazer um pouco de como foi a sensação ao terminar. É bem leve, é bem tranquilo, então se você não quer nada para fazer o seu cérebro fritar demais, é uma boa opção, sendo bem sincera. A autora, ela não mora no Brasil, ela é brasileira, mas ela mora em Londres atualmente, que é um cenário que se passa bastante dentro da história em si. Então, concluir a leitura, que traz uma perspectiva mais madura sobre um relacionamento, sobre pessoas que topam falar sobre tudo, sobre pessoas que falam sobre terapia. E eu acho que chega uma idade que a gente quer mais essa segurança e que os problemas não são necessariamente problemas de falta de diálogo, né? A gente tem essas tropes aí, mas nesse caso não faz parte da história a falta do diálogo.
O que faz pesar a história, entre aspas, pesar, é a situação, é o externo. Não depende do sentir deles ou do falar ou não, mas sim da onde eles moram, da onde eles vivem, como cada um mora em lugares muito distintos. Porque quando a Willow vai viajar, ela quer espairecer, ela tá passando por uma fase muito difícil da vida dela, e ela encontra o Jake nessa viagem. Eu acho que eles se identificam, assim, como pode a gente ter passado por coisas tão diferentes, mas parece que a dor, ela é meio que identificável, né? E eu gosto muito disso, porque me incomoda um pouco que as pessoas queiram medir dor, tipo, eu sofri mais que você. Sofrimento é sofrimento, né? Então, assim, eu gosto que eles se respeitam nessa questão e que um tenta compreender o outro ali dentro de... Porque eu acho que os dois têm bastante limitação, acho que existe um problema de comunicação, talvez, deles em relação ao resto do mundo, mas é interessante como um com o outro eles conseguem, né? Assim, ser bem honestos. Então, eu achei a dinâmica interessante, eu gostei bastante. Então, isso faz com que a relação que eles vão construir a partir dali, ela é muito sincera, ela é muito madura, ela já não é mais uma relação de adolescentes, mas o ponto principal, isso também acho que não é um spoiler, como eles vão se resolver quando ela for embora, porque ela não mora ali e ele tem uma vida já construída naquela vila. A construção é como é que isso vai se desenrolar, o que que vai acontecer. Eu já vou dizer que, gente, é um final assim, ó, cozy, é bem abraçando, assim. O livro todo, na verdade, traz essa perspectiva de recomeço, de recontar a sua história, de como as coisas às vezes são um pouco mais difíceis, mas a gente tem que encarar os fatos, voltar para a rotina, trabalhar, ter as nossas relações, mas assim, quando você cresce, isso toma uma proporção muito diferente, porque você precisa tomar decisões baseado no seu cotidiano, na sua vida e especialmente no seu trabalho, e como isso também pode afetar as outras pessoas. Que quando você cresce, as suas escolhas também podem afetar as pessoas ao seu redor. Você tem essa percepção muito mais forte e você consegue trabalhar isso melhor. Eu gosto de escrever personagens mais 30. Talvez seja porque eu tenho 34, né? Então, assim, eu gosto de me identificar, assim, nesse ponto. Eu sei que muitas histórias acabam opinando por personagens mais jovens, mas é que eu penso assim, cara, depois dos 30 a gente não tem mais certas inseguranças, ou não tem nem a paciência pra... Ai, vou enrolar. Não, seja sincero, sabe? Então eu acho que isso acaba passando pra história. Boa, tem histórias que realmente chegam pra dar um acalento no nosso coração mesmo, e essa que é a proposta. Então, às vezes a gente fala, mas que frescura, né? Que romancinho é esse? Que água com açúcar? Mas é que também é verdade, às vezes a gente precisa ler um pouquinho sobre isso. Eu falei disso com a autora na entrevista, e eu acho que eu já mencionei. Eu sou uma leitora atualmente muito forte de suspense. E eu tenho consciência de que o suspense, muitas vezes, ele carrega cargas de gatilhos e situações que você acha um absurdo também, mas que elas existem ali e você quer entender os porquês. E isso, às vezes, apesar de eu pegar um suspense e devorar ele freneticamente, de ler em poucos dias, às vezes em 2, um dia, dependendo. Apesar de me fazer muito bem, de eu gostar muito, eu tenho a consciência de que eu preciso intercalar com outras leituras para também não pirar, né? Então eu preciso ter esse equilíbrio e eu acredito que a melhor surpresa foi realmente uma surpresa para me trazer para esse lugar do aconchego também. Isso quer dizer que o próximo livro que eu vou ler é um suspense. Eu até comecei a ler ele, mas eu pausei, mas eu vou voltar. Que é A Garota do Lago. Mas a gente fala disso no outro vídeo. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu esse vlog, esse diário de leitura. Não sei se ficou exatamente do jeito que eu queria, a gente vai descobrir na hora da edição, né? Mas eu acho que é uma proposta mais dinâmica e que vai fazer as pessoas se conectarem melhor com a proposta da narrativa. Let's bora para as próximas leituras e eu te vejo no próximo vídeo. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que esse livro ele tem uma playlist especial que a autora deixou separada, que pelo que eu entendi também serviu como uma base de inspiração. Então, quando a gente abre o livro aqui, ele tem um QR Code que já nos leva para playlist. Tá aqui, ó, confira a playlist que embalou a escrita de A Melhor Surpresa.
tá aqui. E a gente clica, tem um QR Code aqui, bem tranquilo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês verem. Beijo, let's bora, nos próximos conteúdos, nas próximas resenhas, nas próximas narrativas. Tenho, atualmente eu tô escrevendo o livro do Seth, que é o amigo do Jake, o jogador de rugby. Então, estou escrevendo o livro dele. Eu gosto muito de esportes. Então, desde o ano passado, quando eu adaptei um romance de época meu para um contemporâneo, eu coloquei um dos personagens como jogador de rugby. Eu falei, eu acho que eu quero escrever um jogador de rugby. E o momento chegou. Fechei o primeiro ato da história ontem, então acho que a previsão de lançamento dele é para maio. E aí eles virão na primavera, em Peony-Shire. Não é uma série, mas são livros únicos que acabam se conectando. O Willow e Jake já apareceram por lá, então acho que tá bem divertido.